Olá, seja muito bem-vindo ao canal Programe Seu Futuro. Aqui fala o professor Wagner Gaspar e seja muito bem-vindo à aula 81 com a resolução do exercício de número 12 da nossa lista no nosso curso de Programação C. Esse exercício diz o seguinte: para uma turma de 45 alunos, construa um algoritmo que determine a idade média dos alunos com menos de 1,70 de altura e a altura média dos alunos com mais de 20 anos. Então, normalmente, muitos alunos se confundem quando tem questões, quando tem exercícios assim com questões A, questão B, que tem aí que ler várias informações e calcular meio que uma estatística. Nesses casos, utilize sempre aquela técnica de dividir para conquistar. Faça um pedacinho por vez. A primeira coisa que nós percebemos aqui é que o enunciado do exercício ele já deixa claro para a gente qual tipo de repetição a gente vai usar. Perceba, para uma turma de 45 alunos. Então, nós podemos começar por aqui. Vamos criar aqui uma variável do tipo i. Vamos criar aqui uma variável do tipo int, i, para fazer a nossa repetição. Nós teremos então um for com i que vai de 1 até menor ou igual 45, com o incremento de 1 em 1. Ele tem que rodar 45 vezes. Agora, aqui dentro, nós vamos fazer alguma coisa. Então, vamos voltar no exercício para ver o que a gente precisa fazer. Então, construa um algoritmo que determine a idade média. Perceba que se é idade média, significa que agora eu posso ter uma fração. Imagine aí que eu tenho uma pessoa com 15 anos e outra pessoa com 10 anos. Qual a idade média? 12,5 anos. Então, essa idade média vai ser do tipo float. Então, eu vou criar aqui float, idade média. Teremos mais altura média. Então, a altura por si só já é float. Então, vamos colocar aqui também altura média. Teremos mais. O que propriamente que a gente vai ler de cada aluno? Perceba que de cada aluno a gente vai ler a idade. Então, a idade pode ser inteira. Idade. E nós vamos ler a altura em metros, 1,7 metros, por exemplo. Então, a altura vai ficar aqui. Feito isso, vamos então fazer a leitura dessas informações. Nós precisamos ler a idade e a altura. Então, aqui dentro, printf, digite sua idade e sua altura em metros. Perceba que eu estou pedindo duas informações de vez, a idade e a altura em metros. É sempre interessante especificar qual a unidade de medida que nós estamos utilizando. Senão, pode ser que o usuário digite, por exemplo, 170 centímetros. E aí o nosso programa vai calcular os dados, a média final, de forma errada. Vamos então fazer a leitura dessas informações. Eu estou pedindo primeiro a idade. Então, eu vou ler primeiro um inteiro, %d, depois um float, %f. O primeiro, que é a idade, vai ser salvo na variável idade. E o segundo vai ser salvo na variável altura. Perceba que nós acabamos de pedir aqui, ou de ler, tanto a idade quanto a altura de um aluno. Agora, antes de ler do segundo aluno, nós precisamos verificar se esse aluno tem menos de 1,70. Se tiver, eu preciso acumular, eu preciso salvar essa idade dele para no final calcular a média. Então, isso aqui traz para a gente a necessidade de mais duas variáveis. Uma para armazenar, para acumular a idade de quem tem menos de 1,70. Então, eu vou criar aqui a variável para acumular a idade, e aí eu vou chamar essa variável de idade baixinhos. Como essa variável vai acumular idades, eu preciso inicializar ela com 0. Agora, perceba o seguinte, no final eu quero saber a média, correto? Então,
para calcular a média, eu preciso saber quantas idades eu somei aqui. Então, eu vou precisar de outra variável chamada quantidade, e aí eu vou abreviar com baixe. Essa variável também vai acumular, então eu também vou inicializar com 0. Olha o que nós vamos fazer agora para utilizar essas duas variáveis aqui. Eu quero saber a idade média dos alunos com menos de 1,70, certo? Eu acabei de ler uma altura. Então, eu vou colocar aqui um if para verificar se a altura que eu acabei de ler é menor que 1,7. Se for, olha o que eu vou ter que fazer. Se a altura for menor que 1,7, eu preciso salvar a idade dele, concorda? Então, idade baixinhos vai receber o que ela já possui mais a idade que eu acabei de ler. Agora, se eu quero saber no final a média desse valor, eu preciso saber quantas idades eu somei aqui, certo? Então, eu vou usar essa variável, quantidade. Quantidade mais, porque aqui eu vou somar de 1 em 1. Ela começa com 0. A primeira idade é menor que 1,7. Conta 1. Li mais uma, conta 2. Li mais um, conta 3. Então, isso aqui vai ser para a gente a solução da letra A. Vamos fazer aqui agora a solução da letra B. Solução da letra B. E aí o que é que diz a letra B? A letra B ele quer a altura média dos alunos com mais de 20 anos. Então eu vou precisar de mais duas variáveis. Eu vou precisar de uma para acumular altura. A altura é do tipo float, concorda? Então eu vou colocar aqui altura mais 20. Então, a altura de quem tem mais de 20 anos. Como eu vou acumular, é a mesma ideia dessas duas variáveis aqui. Como eu vou acumular uma quantidade de alturas, eu vou inicializar com 0. Da mesma forma, eu preciso saber quantas alturas eu acumulei aqui. Então, eu vou criar outra aqui chamada quanti_altura maior 20. Também inicializada com 0. Para resolver a letra A, o nosso if foi em cima da altura. Agora, para resolver a letra B, o nosso if é em cima da idade. Então, vamos colocar aqui o nosso if se idade mais de 20 anos. Então, se idade for maior que 20, o que eu vou fazer então? Altura mais 20. A minha variável altura mais 20 vai receber o que ela já possui mais a altura que eu acabei de ler. Consequentemente, eu preciso contar quantas alturas eu estou somando aqui. Então, a minha variável quanti_altura maior 20 também vai ser incrementada em uma unidade. Perceba que isso tudo aqui está dentro da nossa repetição. Então, essas variáveis acumuladoras foram inicializadas com 0, e aí a cada idade e altura de cada aluno, eu vou passar por esse if, fazendo isso aqui se o teste for verdadeiro. E aí eu vou fazer isso para os 45 alunos. E aí aonde então que eu vou fazer o cálculo dessa média? A média da idade para a letra A e a média da altura para a letra B, fora da repetição. Eu só vou fazer o cálculo da média quando terminar a repetição, ou seja, quando eu já tiver feito a leitura e essa verificação para os dados, as informações dos 45 alunos. E aí aqui abaixo, então, fora da minha repetição, a minha variável idade média, como que eu faço esse cálculo agora da idade média? É a idade dos baixinhos, idade baixinhos dividido pela quantidade de idades que eu somei ali. Então, quantidade baixinhos. Essa daqui é a resposta da letra A. E a letra B, altura média. Altura média é altura mais 20, a altura de quem tem mais de 20 anos,
dividido pela quantidade de alunos com mais de 20 anos. Isso aqui é a nossa letra B. Agora, o que falta para a gente finalizar? Colocar aqui o nosso printf e aqui colocar o nosso texto com a mensagem. Eu vou copiar daqui para facilitar. Então, idade média dos alunos com menos de 1,70 de altura, Ctrl C. Vou colocar esse texto aqui. Idade média dos alunos com menos de 1,70 de altura, 2 pontos. Vou imprimir aqui um número real. E aí eu quero que esse número tenha apenas 2 casas decimais. Vou saltar uma linha e aqui então eu vou imprimir o valor da nossa variável idade média. Eu quero aqui a média. Vou colocar aqui abaixo outro printf. Vou subir aqui, vou copiar o texto da letra B. Ctrl C, vou voltar aqui abaixo, vou colocar ele aqui. E aí eu vou acertar aqui. Altura média, vou tirar os acentos. Altura média dos alunos com mais de 20 anos. 2 pontos, novamente, %f, porque é do tipo float, apenas 2 casas decimais. E vou saltar uma linha. Vírgula, de onde virá essa informação? Da nossa variável altura média. Feito isso, nós finalizamos o nosso exercício. Esse exercício aqui, talvez ele pode aí parecer um pouquinho mais confuso, porque nós precisamos criar uma quantidade de variáveis um pouco maior. Perceba que nós temos aqui as nossas variáveis, nós temos a repetição que vai rodar 45 vezes. Para cada execução do nosso para, eu vou ler idade e altura. Se a altura for menor que 1,7, eu vou acumular essa idade aqui, vou contar mais 1. E se a idade for maior que 20 anos, eu vou acumular aqui a altura e vou acrescentar mais 1 aqui na quantidade de alturas. Apenas quando a repetição terminar, eu vou então fazer o cálculo das médias, porque aí eu já tenho o somatório tanto das idades quanto das alturas, e a quantidade de idades que eu somei e a quantidade de alturas que eu somei. Vamos alterar para 4 agora, só para ver se realmente está funcionando direitinho. Vou compilar novamente o meu programa, vou arrastar ele aqui um pouco para cima. Eu vou inserir 2 alunos para responder a letra A e 2 para a letra B. Então, para a letra A tem que ser menos de 1,70. Vou colocar aqui 20 anos. Para não interferir na letra B, eu vou colocar então sempre abaixo dos 20 anos. 18 anos com 1,69 e 17 anos com 1,68. Foi para a letra A. Vamos agora para a letra B. A altura média dos alunos com mais de 20 anos. Então, 21 anos, 1,83 e 22 anos, 1,85. Então, a idade média dos alunos com menos de 1,70 deu 17. Perceba que aqui tem algo errado, porque 17 mais 18 teria que ter dado aí 17,5. E aí eu já sei o porquê que essa divisão deu inteira. Agora vamos ver a letra B. A altura média dos alunos com mais de 20 anos deu 1,84 e aqui está correto. Perceba que nós temos 1,83 e 1,85. A média, então, deu 1,84. Por que a altura aqui deu errada? Por um motivo muito simples. Perceba que a nossa variável idade baixinhos é do tipo inteiro. A nossa variável quantidade baixinhos também é do tipo inteiro. Divisão de inteiro por inteiro, o resultado vai dar inteiro. Então, nós precisamos converter uma dessas duas variáveis para float. Como nós fazemos isso? Basta colocar um parênteses na frente de qualquer uma delas e escrever float. Nós estamos, então, dizendo para o computador, pegue o valor dessa variável e converta para float. Como esta variável vai ser float, automaticamente o computador vai converter essa para float também. Vamos testar novamente? Então, eu vou rodar o programa novamente. Então, a idade média dos alunos com menos de 1,70, 18 anos, 1,69 e 15 anos, 1,65. Agora, para a letra B,
a altura média dos alunos com mais de 20 anos. Então, 21 anos, 1,85 e 23 anos, 1,92. Vou pressionar Enter e aí perceba que agora sim. Então, a idade média dos alunos com menos de 1,70. Todos dois têm menos de 1,70. 15 e 18 dá 16,5. E a letra B já estava correto. A altura média dos alunos com mais de 20 anos. 1,85 e 1,92 deu então a média de 1,88. E aí então, se isso aqui fosse uma prova ou se fosse um exercício, por exemplo, avaliativo, basta vir aqui então e alterar para 45, porque agora nós já confirmamos que os nossos cálculos estão corretos. Se ficou qualquer dúvida, posta aí abaixo nos comentários. E aproveita enquanto você escreve seu comentário, deixa o seu like nessa aula. E se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Nós estamos na metade da nossa lista de exercício, então ainda tem muito exercício para a gente resolver ainda. Um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.